queridos amigos e queridas amigas dessa veneranda e santa instituição. Gostaria de cumprimentar a todos aqui presentes e especialmente o nosso confrade, amigo e irmão Paulo de Tarso, porque hoje, nessa noite, eu tenho uma alegria dupla e certamente não merecida. A primeira delas é conhecer essa instituição no momento em que se renova um ciclo, aniversariando-a, dentro da qual eu posso acompanhar um momento de festa e no qual eu me sinto agraciado e abençoado. E o segundo momento de alegria dupla é conhecer o nosso amigo Paulo, de quem eu ouço as melhores referências, um dos oradores mais infatigáveis do nosso movimento aqui da cidade, admirado em toda parte que eu passo. Às vezes eu estou chegando em uma cidade até fora de Salvador, alguma cidade aqui da Bahia, e ele está saindo, ou ele está chegando e eu estou saindo nos eventos que a gente tem a oportunidade de compartilhar os trabalhos. E em alguns momentos, vendo os seus vídeos inspirados, fiquei profundamente sensibilizado com o seu verbo forte, fundamentado no Evangelho, do qual eu aprendo muito. Então, para mim é uma grande satisfação, uma grande alegria conhecê-lo, viu, Paulo? E ao mesmo tempo estar aqui nessa instituição, fazendo votos de que a nossa mensagem, se não chega à altura da casa e do aniversário, pelo menos que não faça feio no momento de grande festa e de grande esplendor espiritual. O tema que nos foi reservado é dos mais fascinantes. Não apenas pela sua abrangência, mas também pela sua profundidade, que daria para a gente comentar aqui até varar o próximo dia, mas eu não vou fazer isso com vocês. É apenas para dizer da riqueza do tema. E um tema como esse, que merece um recorte, gostaria de começar. Aliás, antes das nossas considerações iniciais, peço licença e permissão a Paulo para, já satisfazendo a curiosidade de alguém que possa nos perguntar, a gente grava vídeo como esse para divulgar mais tarde em um grupo que a gente faz parte. A nossa Patrícia, que está aqui, que é expositora espírita também tem o seu canal, mas também faz parte do nosso grupo Raciocínios Espíritas. Quem quiser mais tarde pode procurar, pode acessar. Se destina a divulgar a doutrina, não apenas por nosso intermédio, mas por outros colegas, inclusive ela e outros confrades, de maneira desinteressada, sem nenhum interesse de segunda natureza. O tema é fascinante. E gostaria de começar mencionando um dos momentos importantes da obra da codificação kardeciana. Porque ao passar em revista pelas páginas luminosas de O Livro dos Espíritos em especial e de todo o Pentateuco da codificação de Allan Kardec, ficamos embevecidos pela forma clara, lógica, irretorquível, brilhante, com que Allan Kardec desenhou o mundo que nos aguarda, que é o mundo espiritual. Colocando de maneira segura, de maneira clara, a imortalidade da alma e o processo de jornada de emancipação total pela morte do corpo físico e libertação dos liames materiais, que permite o espírito penetrar na vida espiritual de maneira permanente, para se deslumbrar e ao mesmo tempo devassar o invisível, conforme a expressão feliz de Ivone do Amaral Pereira. Allan Kardec, no entanto, em determinados momentos da sua obra, deixa claro que após a morte do corpo físico, o espírito recupera, gozando de uma plenitude maior das suas faculdades. E ao falar isso, ele diz de maneira especial que quando estamos no corpo físico, a matéria, o corpo, oblitera, limita, bloqueia relativamente, em parte, as capacidades do espírito que somos, limitando as nossas potencialidades com uma finalidade útil, a fim de poder nos permitir avançar em determinados aspectos que dizem respeito àquela experiência da reencarnação, aquela vivência específica, razão pela qual, não apenas isso, mas razão pela qual também
há o esquecimento do passado, que nada mais é do que um bloqueio das lembranças, porque, em última análise, ou em profundidade, o espírito não esquece, mas tem o bloqueio das lembranças, como diz Emmanuel, na obra homônima Emmanuel, e André Luiz mais tarde, na obra No Mundo Maior. Os neurônios são espécies de quebra-luzes ou de luvas do espírito que limita a irradiação do ser espiritual para permitir ele evoluir, ele avançar e ter certa autonomia no mundo material. Allan Kardec já tinha dito isso de uma outra forma, dizendo que facultaria o nosso livre-arbítrio, porque se tivéssemos acesso a todas as variáveis do mundo espiritual, além do cérebro talvez não aguentar nessa descarga psicofísica, como diz Joana de Ângeles na obra Dias Gloriosos, mas sobretudo a nossa capacidade de agir, de obrar de maneira autônoma, de maneira livre, estaria sendo dificultada e prejudicada graças a essas variáveis que a gente traria de maneira perturbadora do mundo espiritual. O que significa dizer que o corpo é uma espécie de quebra-luz que bloqueia determinada experiência ou determinado nível de experiência do ser espiritual na erraticidade, palavra por Allan Kardec usada muitas vezes para definir a experiência do espírito desencarnado, do espírito no mundo espiritual. O que significa dizer de uma outra forma que a visão material que você tem da existência, e se você tem apenas uma visão material, você já tem uma visão limitada do próprio ser humano. Não apenas porque há um elemento espiritual que sobrevive, não apenas porque há uma dimensão que você ignora, porque para o materialista não há dimensão, ele abarca a totalidade do mundo material, mas é limitante do próprio sujeito, limita as próprias capacidades, porque ignora potencialidades que a gente traz e que estão adormecidas. O que significa dizer que se eu tenho uma visão meramente material, meramente imediatista, meramente física e sensorial do mundo, eu ignoro não apenas muitas características minhas, que a psicanálise e a psicologia tradicional chamam de inconsciente, que está mergulhado abaixo da linha da consciência objetiva. Se eu ignoro essa realidade, eu desconheço as próprias capacidades humanas e empobreço a minha visão do mundo. Não foi por outra razão que grandes intelectuais, admiráveis aliás, amancheias, que tinham condição de entender o mundo de maneira sofisticada, mas lamentavelmente tinham uma perspectiva exclusivamente material, concluíram que se o mundo material é assim, a vida é sofrimento e não tem sentido nenhum. Desde um Schopenhauer a um Sartre, desde um Friedrich Nietzsche até um Dostoiévski, para citar apenas alguns, concluíram de maneira amarga, pessimista, porque o mundo material como está e como eles viam, e só tinham essa perspectiva material, eles concluíram que o mundo material são transformações, está sujeito ao tempo todo a mudanças, e ao se agarrar ao mundo material, nós sofremos, porque o próprio mundo material é impermanente, como diz a palavra do budismo. A verdade é que a perspectiva espiritual, a dimensão espiritual do sujeito não apenas abrange, não apenas transcende o conhecimento que a gente tem do indivíduo, a capacidade que a gente tenha de entender o ser humano de uma forma maior, a perspectiva espiritual, mas também dá um aspecto de transcendência. Transcendência do ponto de vista material, que significa dizer que nós podemos superar nós mesmos, que temos capacidades desconhecidas, algumas ignoradas. O que resulta na visão, na perspectiva de que o mundo material, como está, o mundo material e o mundo físico, é um mundo que relativamente é de aparências. É um mundo que nos engana. É um mundo que nos tolda a capacidade de vermos as coisas de maneira essencial. Porque muitas vezes nós vemos aquilo que não é e ignoramos aquilo que é. O mundo material choca e sensibiliza a nossa sensorialidade, as nossas percepções mais imediatas dos sentidos físicos, mas há realidades que são captadas não com sentidos físicos, mas com outros sentidos. Talvez por essa razão que os espíritos disseram a Allan Kardec que nos falta um sentido para compreender, por exemplo, a providência divina, para compreender Deus em essência e em totalidade. Então esse bloqueio relativo que a matéria nos constrange,
nos impõe, embora útil, embora necessário, embora indispensável para as experiências do sujeito na vida física, limita as capacidades, obriga-o a recomeçar na experiência da reencarnação, mas também nos faz concluir que temos coisas inacessíveis agora e que um dia iremos desvendar. Que a morte desvela essas verdades que nos passam despercebidas e que durante a experiência material nós estamos o tempo todo emaranhados, a expressão é de Emmanuel, eu acho essa expressão interessante, emaranhados. Se é emaranhado, a gente está numa teia. A gente está emaranhado no meio de verdades espirituais e de equívocos e de paixões. Então estamos o tempo todo namorando essas e outras realidades, enquanto estamos na neblina carnal. A expressão também é da própria entidade citada, o Espírito Emmanuel. O que significa dizer que muitas vezes confundimos verdades com mentiras, mentiras com verdades, enquanto estamos sob a influência desses vapores de natureza material, que exige de nós um esforço para sintonizar e penetrar realmente as verdades invisíveis de origem que nos cercam. O que leva-nos a concluir que muitas vezes nos enganamos enquanto estamos na trajetória, na jornada material. Escreve o espírito André Luiz, em uma das suas obras, que ele diz que viu chegar no mundo espiritual pessoas elegantes e simpáticas, cidadãos comuns, que eram verdadeiras feras ao sair do mundo material. Que eram feras interiores, mas com aparência de pessoas comuns e agradáveis enquanto estavam no corpo físico. E ao despertar além da vida física, tiveram que ser contidos, amparados e tratados até com certa reserva e cuidado para não atrapalhar a movimentação de determinadas áreas da colônia nosso lar. O que significa dizer que esse mundo material nos engana. Dizia Buda, a ilusão. O que nos faz achar que essas buscas que a gente faz exterior é apenas parte do processo de aquisição de conhecimento, de sabedoria e de desenvolvimento interior. Na obra Libertação, obra do espírito André Luiz, ainda, logo no início da obra, o espírito André Luiz traduz isso em um caso muito especial, muito específico, quando ele vai dizer que, examinando a realidade de uma família, onde havia uma esposa e um casal, na verdade, com filhos, e a esposa era examinada de uma maneira profunda pelo espírito André Luiz e por outros, porque no mundo material, as grandezas e as misérias espirituais passam despercebidas. Porque nós estamos escondidos pela matéria, velados. A morte nos desvela. Por isso, alguém bate o olho em mim e não consegue me ver por dentro. Graças a Deus, aliás. Nós não conseguimos. Nem no aspecto positivo das potencialidades, o que é muito bom, porque também se a gente trouxesse expondo e exibindo as luzes que já conquistamos, também atrapalharia. Nem as nossas misérias, as nossas deficiências, o nosso lado sombrio, que também o mundo material bloqueia o corpo. E aparece parte dessa realidade nas nossas ações, é claro, na nossa conduta, a cada um segundo suas obras. As atitudes revelam um pouco do muito que somos interiormente, embora são sempre confissões parciais, confissões incompletas da nossa realidade. E André Luiz, na obra Libertação, vai examinar o caso desse casal. Era um casamento por segundas núpcias, porque a primeira esposa do senhor havia desencarnado, e essa segunda esposa que ficou em casa e que se casou por segundas núpcias era uma criatura bastante bonita fisicamente, atraente, parecia uma modelo. André Luiz descreve a jovem senhora, que era de uma beleza especial, fisicamente falando. Uma beleza muito atraente. Mas era de um comportamento leviano, de uma conduta algo irresponsável, reprochável até. E o espírito André Luiz narra aquela cena, a negligência que ela tinha, porque o primeiro casal, né, o primeiro matrimônio do seu atual marido, havia gerado 2 filhos, né, e um filho, especificamente, estava sendo negligenciado nos tratos com a atual esposa, que fazia às vezes de mãe ali, mas estava um tanto negligente. E
A esposa desencarnada do primeiro casamento estava presente ali. E como, amor de mãe, como via os maus tratos, tomou ódio da atual esposa do marido. Estava obsidiando-a, atormentando. Olha que maravilha, que cenário. E naquela situação, André Luiz descrevia o quadro, até que em determinado momento a senhora encarnada foi dormir e saiu do corpo. Ao emancipar-se da matéria, a aparência dela era de um ser deformado, de uma carantonha que André Luiz escreve literalmente, fazia-me lembrar as figuras das bruxas da Idade Média. A esposa desencarnada, a ex-esposa, ficou tão surpresa com aquela aparência que saiu correndo. Deu no pé, com medo da aparência. E aí o instrutor disse assim, pois é, no mundo material, a matéria nos vela. A gente se veste bem, a gente se perfuma, a gente se apresenta de maneira bem apessoada. O máximo que acontece são semblantes fisionômicos ou psicológicos que denotam um pouco o nosso estado emocional atual, que na verdade é pontual e dinâmico, mas não revela a nossa estrutura íntima. Raros são os indivíduos, eu pensei logo no Cristo, raros são os indivíduos que no mundo material conseguem penetrar a nossa realidade interior. E é bom que não penetrem. Aqueles que já têm essa condição, talvez tenham essa condição por alguma finalidade e ao mesmo tempo que não vai atrapalhar o outro, devassando as sombras alheias, como Jesus o fazia. Conseguia penetrar na realidade íntima do indivíduo. Mas, via de regra, a carne nos protege nesse sentido. E aí o instrutor diz assim, mas a realidade dela é essa. Porque ela teceu isso com a sua conduta, com pensamentos, com sentimentos, com atitudes. E essa é a realidade dela. Porque há criaturas que no mundo material são belíssimas, mas não necessariamente a beleza as acompanha no mundo espiritual. E vice-versa. A recíproca também é verdadeira. E aí eu me lembrei de uma outra realidade que o próprio André Luiz narra. Porque o que estamos falando aqui é que essas realidades espirituais que o próprio André Luiz e outras obras narram são reflexos das realidades cultivadas pelo ser espiritual. Aquilo que a criatura alimenta no mundo físico, ela tem. A começar no mundo físico e tem de maneira mais enfática nesse mundo que nos desvela para com a verdade. Porque aqui, se a gente nega as verdades, se a gente finge que não sabe, se a gente procura ignorar, se a gente toma anestésico para não pensar, toma um Rivotril para não raciocinar muito sobre aquilo que a gente precisa raciocinar, tudo isso é possível no mundo físico. Mas saindo desse mundo, a gente entra num mundo de vibrações mais sutis e mais intensas, onde, como diz Kardec, as faculdades do espírito e a sua atmosfera individual revela aquilo que ele é, aquilo que nós somos. Ou aquilo em que nós estamos no momento. Tudo isso para dizer que em outra obra de André Luiz, ele vai narrar que um escritor famoso, que escrevia livros vulgares, mensagens agressivas, alguns romances de terror, e ao desencarnar, eu fiquei muito espantado com isso, porque ao desencarnar, ao despertar para além do cadáver, ele foi recebido no além pelas personagens dos seus livros. E André Luiz diz assim, mas são espíritos obsessores? Não, é a sua consciência. Isso foi o que ele criou. Não eram entidades espirituais, eram formas pensamento. Expressão também utilizada pelo autor espiritual. Então, nós vivemos no mundo material. E esse mundo material nos proporciona viver uma experiência aqui onde a gente... Não é apenas o esquecimento do passado. O esquecimento do passado é parte do processo. É importante. Porque, por exemplo, eu estou aqui com meu amigo Paulo. Se de repente a gente acessar o passado e descobrir que eu, por exemplo, fiz muito mal a ele, é provável que a gente não fique tão confortável assim um com o outro aqui. Então, a limitação tem a ver com isso, com o esquecimento do passado. Mas não apenas com isso. Tem a ver também com me proteger das realidades que eu trago aqui. Do contrário, eu poderia ser identificado e seria constrangido socialmente, também identificaria os outros. Seria um bullying coletivo. Seria um negócio constrangedor para a autoestima. Jesus estabeleceu, meu reino não é desse mundo. Claro, porque se o mundo material sofre o tempo todo essas mutações, não é eterno, não é permanente, o reino dele não poderia ser dessa natureza. Se o reino de Jesus é um reino perene, do mundo material não pode ser. Do mundo que está sujeito a transformações e alterações o tempo todo, que é instável o mundo material, que tudo no mundo físico é transitório, inclusive o próprio mundo físico,
é natural pensar que o reino dele não é desse mundo, porque o mundo material é temporário. Kardec chega a dizer, mesmo que não existisse o mundo físico, o mundo espiritual existia sem nenhum tipo de prejuízo. O erro não é aqui desprezar o mundo material. É entender que há realidades íntimas que nós precisamos enfrentar. Há realidades interiores, indevassáveis na sua maioria, que nós precisamos mergulhar nelas. Nós precisamos entendê-las. Por quê? Porque se nós, ao despertarmos além da vida física, com as realidades que acumulamos durante a vida material, aquilo que você pensa, aquilo que você age, aquilo que você alimenta, que você cultiva, será aquilo que Allan Kardec, no item 269, principalmente, estabelece como o espírito, ao desencarnar, se mantém numa espécie de atmosfera espiritual daquilo que cultivou. O que significa dizer que aquilo que André Luiz descreve nas suas obras de colônias espirituais é um reflexo do ambiente interno. Os ambientes exteriores dos espíritos são reflexos daquilo que eles alimentam, daquilo que eles trazem no mundo íntimo. Aliás, a rigor, até o mundo material é assim. Antes dessa estrutura aqui ser construída, alguém pensou. Passou pelo pensamento, passou pela realidade íntima de alguém, para depois materializar. No mundo espiritual, com uma matéria menos densa, isso é mais contundente, isso é mais reforçado. Mas o que eu quero dizer, com todas essas considerações, é que o nosso discurso não é de desprezar o mundo material. Não é de fazer o exagero de, estando no mundo material, virar as costas para ele, no pretexto de buscar a vida espiritual, já que o mundo material é um recurso também para acessar a nossa transcendência. É essa a aparente contradição. Eu preciso viver na matéria para superar a matéria. Eu preciso viver no mundo para transcender o mundo. Porque passando pelas experiências do mundo, eu consigo ser avaliado. Por isso que prova e expiação é teste. Esse é um mundo de Enem, de vestibular. Esse é um mundo de eu estou sendo testado o tempo todo. Essas avaliações. Então as minhas virtudes estão sendo colocadas à prova. Algumas eu passo, outras eu reprovo, mas são esses os desafios. Não é desprezar o mundo material. Não é ignorá-lo. E também não é assumir uma atitude de humildade no sentido de desconsiderar a experiência física, até no seio da religião. Porque se a gente for desconsiderar a experiência material a rigor e ao pé da letra de maneira absoluta, a gente vai ser uma carga para a sociedade, porque nem emprego a gente vai querer ter. Nem a gente vai buscar, por exemplo, os meios de sobreviver, em que pese os problemas sociais que a gente vê a sociedade experimentar, né? Porque senão a gente vai levar as últimas consequências. Até num trabalho social, nós espíritas. Eu tenho uma amiga que, para ela fazer um trabalho social, ela diz assim, não, mas eu tenho que me igualar ao necessitado atendido. E aí ela ia com roupa rasgada, com cabelo desgrenhado, para dizer que era humilde. E até os assistidos ficavam com medo dela. Ficava com meio uma resistência assim. Não, eu não vou, de alguma forma, ostentar num trabalho social onde eu vou encontrar pessoas com modéstia, com privação, com carência. Eu vou de maneira simples, mas toda evolução em qualquer âmbito é descer para ajudar o indivíduo a crescer. Se eu vou desgrenhado, que exemplo eu estou dando? Independente de ser pobre, rico, não é questão de condição financeira. Então eu vou simples, mas vou bem ajeitado, para ajudar a criatura também a crescer comigo. E ela vai me ajudar em outros aspectos que eu, de repente, ainda não aprendi. Então, porque a humildade ou o desapego das coisas materiais não é um desprezo pela vida física. Do contrário, as pessoas que estão em depressão muito grave, que às vezes descuidam da própria higiene, seriam os mais evoluídos espiritualmente aqui na Terra. Porque os sintomas clássicos de depressão grave incluem falta de higiene e desprezo por si mesmo. E a religião considerava isso uma humildade. Como diz um amigo meu, que trabalha em hospital, ele é médico, ele diz, Flávio, quando a paciente do hospital tá usando batom, é hora de dar alta para ela. Que já melhorou, já tá bem. O batom é o termômetro. Ou seja, porque começa já a se cuidar, já a se olhar, quando a pessoa está muito desorganizada, nem percebe, nem tem essa autoimagem, né, muito bem estruturada. No Antigo Testamento, tem um trecho importante, no Gênesis de Moisés, logo no início, quando fala da saga, depois de Adão e Eva e Caim, o homicídio simbólico e tradicional de Caim em relação ao seu irmão e a expulsão do paraíso, do chamado paraíso, há uma colocação que Caim faz
com relação a Deus, com relação a Yahvé, nas seguintes palavras mais ou menos: e eu agora vou vaguear na terra errante, para lá e para cá, as pessoas vão me reconhecer, não vão perdoar o crime que eu cometi, e vão me matar, vão me encontrar, vão me identificar. E Deus teria dito na linguagem simbólica do Antigo Testamento: é verdade que quem encontrar Caim deve vingá-lo 7 vezes, mas eu colocarei um sinal nele para que ninguém fira ele e ninguém o mate, ninguém o maltrate. Há verdadeiros livros e verdadeiras tradições religiosas. Antes de vir para cá, eu estava lendo um artigo de um protestante falando sobre esse sinal. Há uma dúvida muito grande de que sinal seria esse. Tem até um autor que fala que é uma tatuagem, que Deus colocou uma tatuagem em Caim. Outro que era uma marca simbólica, uma marca psíquica, e assim por diante. Mas alguns autores, inclusive do meio espírita, como é o caso de Pastorino e outros, suspeitam que essa marca que Deus colocou em Caim é o corpo. Porque o corpo protegeria Caim para ele não ser identificado. O sinal que faria Caim vaguear para lá e para cá é errante. É a reencarnação. O indivíduo mergulha na existência material e fica vagueando para lá e para cá, errante, entre aspas. E não ser identificado para não ser morto, para não ser assassinado, para não ser punido, seria o corpo físico que velaria ele, que esconderia ele, para que ele pudesse refazer. E mais tarde, a saga de Lameque, que deveria ser vingado não 7 vezes como Caim, mas 70 vezes 7 vezes. Por isso que Jesus retoma esse tema de Gênesis, quando fala sobre perdão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. A verdade é que, meus amigos, quando Allan Kardec examina as questões da realidade do mundo espiritual, e em O Céu e o Inferno ele vai dizer isso de maneira clara, há gradações que são infinitas. A escala espírita que ele estabelece, ele diz, nada tem de absoluta. Há níveis intermediários entre o espírito bom, o espírito superior, o espírito puro, que variam infinito, porque são infinitas as possibilidades das criaturas. As criaturas são infinitas nas suas particularidades. Ninguém é exatamente igual a outrem. Da mesma forma que para cima, para baixo. Há realidades infinitas no sentido do atraso, no sentido da imperfeição, no sentido ainda do retrocesso espiritual. O que significa dizer que não há nada ruim que não possa ficar pior. E não há nada muito evoluído que não possa evoluir ainda mais. O que é interessantíssimo. A gente pega a obra, novamente, André Luiz, Filomeno de Miranda, em alguns trechos eles dizem assim: o que estamos presenciando aqui não temos palavras para descrever aos encarnados. Estamos usando linguagens por analogia, mas o quadro é mais intenso ainda. Das regiões, por exemplo, do mundo espiritual, do submundo. Mas não é tão difícil da gente imaginar o que é que deve haver. Porque se aqui no mundo há tanto lugar de desorganização, entre numa Cracolândia. É reflexo do que deve haver no mundo espiritual. Porque se existe organização criminosa aqui, deve haver também, já que o mundo espiritual é o mundo das causas. Então, não há nada que não possa... Então, quando a gente vê, por exemplo, o umbral que é descrito tanto na obra de André Luiz, o umbral, a região umbralina, que ele dá esse nome, é a experiência que ele passou individual por alguns equívocos, que não é todo mundo, não. Tem coisa pior. O próprio pai de André Luiz estava em região mais densa. Porque os equívocos que ele cometeu são os equívocos do chamado homem mundano, vícios humanos, os excessos que ele cometeu, de toda sorte. Mas e aqueles que estão na chacina? Aqueles que estão no terrorismo internacional? Aqueles que estão produzindo destruição em massa? É óbvio que não temos condição de aquilatar no sentido da justiça divina, porque nos escapa o critério de avaliação, inclusive de misericórdia. Mas a verdade é que não há limites, mas também não há limites em relação ao mundo espiritual superior. Quando a gente vê, por exemplo, na obra Obreiros da Vida Eterna, capítulo Sublime Visitante, um espírito se materializar diante do grupo de André Luiz, de Jerônimo e de outros. Asclépio começa a responder as perguntas dos visitantes. André Luiz fica tão embevecido que pergunta ao instrutor, dizendo, ele já não precisa mais reencarnar na Terra, já está numa condição onde o intervalo de reencarnações dele é de 8 a 8 séculos, ele fica cerca de 800 anos em média no mundo espiritual, não precisa desse retorno tão imediato, já está transcendendo e faz parte da organização daqueles que se reúnem em nome do sistema solar. André Luiz ficou tão embevecido
E aí o espírito diz, mas ele está muito aquém ainda de outras instâncias evoluídas. Quer dizer, a gente fica pensando, se eu estou num lugar desse, com um espírito desse, eu vou perguntar, tem para evoluir o que mais? Tá tão bom que o que é que tem de imperfeito aqui? Mas é a minha percepção. Para um espírito desse, tem muita coisa a evoluir que eu não percebo. Porque tudo depende da relatividade. Por isso que humildade não é apenas uma questão moral, mas é juízo na cabeça. Porque a humildade depende da sua referência. Por que Chico era humilde? Porque a referência dele era Emmanuel. E Emmanuel devia ter outras referências. E assim por diante. Então tudo tem a ver com essas idiosincrasias, essas considerações. Então há dimensões sublimes. Quando eu vejo na obra Renúncia, a região onde ela estava, a personagem principal, antes de mergulhar no corpo, a personagem principal, Sírius, as coisas que ela... E os espíritos dizendo, a gente tem muito que trabalhar ainda para evoluir. Então, são dimensões que nos escapam. No livro Sob a Proteção de Deus, Divaldo Franco, estando em Pádua, recebe a mensagem mediúnica de Santo Antônio de Pádua. E a própria entidade espiritual, em nota de esclarecimento, ele coloca na obra que, estando, se não me engano, no túmulo, alguma coisa assim, ou numa igreja, ele recebeu, por psicografia, em um transe mediúnico especial, no qual Joana de Ângeles serviu-se de médium de Antônio de Pádua, que estava numa região tão sublime que não se materializou, aspas, se densificou perispiritualmente, veiculou seu pensamento, Joana captou, transmitiu ao médium que captou. Então há situações que nos escapam completamente. E a gente, meu Deus, mas isso é possível? Você não tem um WhatsApp? Você manda uma mensagem e o seu parente recebe em outra parte do mundo? Por que os espíritos não têm tecnologias ainda mais avançadas que nos escapam? Então, é interessante a gente pensar nessa evolução e pensar que se a desencarnação nos desvela quem somos, como estamos, desvela mais. A desencarnação mostra a esses espíritos, a todos nós, quando a gente desperta além do corpo, o reflexo em nós dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. A desencarnação nos mostra de maneira contundente os efeitos da forma como nós funcionamos na nossa vida real. Torna-se, como diz Allan Kardec, por assim, palpável o mundo espiritual. Que nada tem de material no sentido físico, porque é incorpóreo, mas não é menos sensível e menos intenso, menos tangível por isso. O que significa dizer que se aquilo que a gente acalenta dentro de nós é a realidade que vai se manifestar mais tarde no mundo espiritual, como consequência daquilo que a gente acumulou, é necessário que a gente ilumine-nos por dentro. Que a gente busque essa luz. É interessante que Jesus diz que brilhe a vossa luz diante dos homens. Ele não falou, procure primeiro criar uma luz. A luz existe. Você precisa só fazer brilhar. O que significa dizer que todos nós temos essa luz em potencial. Às vezes é uma vela pequenininha, às vezes está desligada, precisa ser ligada, mas já temos o dispositivo, o recurso. Não precisamos inventar uma luz, não precisamos buscar uma luz. A luz existe, mas é necessário que brilhe a vossa luz diante dos homens. E é isso que Emmanuel fala no prefácio, que nos serve de tema do livro Vinha de Luz. Olhar para dentro. Olhar para dentro para não apenas se conhecer, mas para identificar as sombras. Porque ninguém se ilumina se não percebe primeiro os pontos de escuridão. Ninguém se liberta se não se admite que está preso primeiro. É necessário primeiro reconhecer o próprio aprisionamento. Reconhecer as sombras. Porque eu vou dizer uma coisa. Eu tenho pensado que sombra e luz estão mais próximos do que nós imaginamos. Que o nosso lado santo e demônio estão próximos. São essas polaridades psíquicas que Carl Gustavo Jung, na sua teoria da psicologia analítica, examinou tão bem, dizendo que nós temos tudo. O símbolo do Yin Yang, que ele tanto gostava, porque estudou tanta teoria e as tradições orientais, ele trouxe para a psicologia, dizendo que a psique humana, no seu entendimento, era esse símbolo Yin e Yang. Algumas coisas ficavam no consciente e outras no inconsciente. Mas a gente tem todas as possibilidades e o ser humano sempre é bipolar. Não confunda bipolar com transtorno
psiquiátrico, bipolar, que é outra coisa. A estrutura psicológica do ser humano é bipolar porque ela interage sempre com dicotomias. Eu sei o que é cima porque tem baixo, eu sei o que é baixo porque tem cima. Eu lido com o binômio saúde e doença, esquerda e direita, masculino e feminino, bem ou mal, escuridão e luz. Então é necessário, portanto, entendermos essas polaridades. Agora há pouco, na minha atividade profissional, alguém do movimento espírita chorando, pensando em suicídio e enlouquecendo, dizendo que não está conseguindo fazer reforma íntima. Eu disse assim, me diga aí como é que é essa reforma íntima. E ela disse que, depois de algumas decepções na vida pessoal, percebeu, primeiro passo, que é muito bom, percebeu os elementos que levavam ela a fracassar na sua vida pessoal, na sua vida familiar, nas relações, tem um temperamento que precisa modificar, precisa corrigir. Mas aí ela percebeu, se conscientizou, se matriculou em quase todos os cursos que eu conheço de espiritismo aqui em Salvador. Ela tem de segunda a domingo, frequenta de manhã, de tarde e de noite. Está praticamente enfurnada em centro, tentando a reforma íntima, num processo de neurotização, onde está o tempo todo se castigando, se punindo. Eles olham, a religião já fez isso há milênios. Esse método aí não é de reforma íntima, é de tortura íntima. Quanto mais você se castiga e mais se violenta, você não cresce 1 milímetro. Porque no fundo, você não está querendo acender a sua luz. Você está querendo maltratar por aquilo que já foi feito. Está com risco, aliás, já está com os primeiros sintomas de depressão, já que a depressão é uma espécie de insatisfação consigo próprio. Ela tinha um temperamento de tanto se incomodar, veja que coisa, inflexível, intransigente, intolerante com os outros, que agora essa intolerância está se voltando para si mesma. E ela não se aguenta nesse sentido. Que é um dos sintomas básicos do processo de depressão. E eu comentava com ela que não é por aí. Não é por aí. Porque senão ela vai ficar como se fosse um detetive tentando examinar a tendência que ela acha que tem ou que ela tem e que horas vai aparecer. Só vai reforçar, na verdade. Ela está estabelecendo uma briga contra as imperfeições. Estabeleceu uma guerra contra. Isso nunca adiantou. Neurotiza as pessoas, somatiza em doenças, em processos enfermiços. Nunca. Aí eu disse para ela, reforma íntima é você subir as escadas, mas não destruir os primeiros passos. Porque os próximos degraus só são possíveis por conta dos primeiros degraus. Você não pode rejeitar os primeiros passos, porque eles foram também importantes para os degraus que você agora pisa futuramente. O mundo espiritual superior não olha para você, rindo de você, condenando o estágio em que você está, porque eles já passaram. Ele sabe que esses processos são degraus, que vão alçar voos em outra direção. Mas você fica em conflito com você mesmo, brigando, se maltratando. O remorso, nem remorso, o arrependimento sadio, não é aquele em que eu fico chateado, aborrecido por aquilo que eu cometi. Porque isso é ficar fixo no equívoco, incomodado e quase sempre valorizando e vitalizando algo que vai se repetir. O arrependimento sadio é se dar conta que errou e dizer, não erro mais. Me renovo daqui para frente. Tento agora acertar. Então é essa a ideia. A verdade é que sombra e luz sempre conviveram conosco. Nós trazemos os demônios e os anjos dentro de nós. É necessário brilhar a luz, não para espancar a escuridão, mas projetar visão e percepção nos cômodos da casa interior, que já estão lá. Só precisam ser vistos, serem percebidos. E iluminação tem a ver com visão, com claridade, com percepção. Por isso que Jesus dizia, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. É a cegueira espiritual, é a surdez espiritual, é a limitação espiritual, é o orgulho que nos cega, é o cultivo deliberado das paixões que nos amesquinham, que nos fazem retardar. A verdade é que a busca dessa iluminação no Oriente foi um processo exclusivo de imanência, isso é, isolar-se do mundo para buscar a divindade através de uma interiorização. A interiorização é importante, mas é só parte do processo. A iluminação total não é conseguida apenas por um isolamento e por uma iluminação, porque fazendo isso eu estou empobrecendo o meu próprio processo de iluminação.
Porque há requisitos que eu vou conquistar na iluminação que tem a ver com a interação com o próximo, na minha relação com o outro. E se eu elimino isso, eu estou me privando de evoluir em determinado aspecto. Porque é bom ser guru na montanha, agora vai ser guru no trânsito. Vai ser guru na fila do supermercado. Quando você escolheu aquela fila que estava vazia, e a pessoa da sua frente diz assim, fulano, pode vir, vem 3 carrinhos na sua frente. Porque ela escolheu, mas não deu opção para você escolher aonde você queria ir. E você olhar, e se é palestrante, né, Paulo, porque as pessoas nos reconhecem, a gente fica, e aí, faz o quê? Compreende, dá uma doutrinação, uma evangelização, não diz nada, deixa todo mundo passar na frente, aí o de trás vai reclamar com você porque você está deixando todo mundo passar na frente. Porque nós estamos sendo observados por uma nuvem de testemunhas, não apenas desencarnados, mas também encarnados. Sempre estamos mandando uma mensagem para alguém. E sempre alguém está nos copiando os exemplos, está tentando nos imitar. O ideal é que o carteiro esteja um pouco bem apessoado, não esteja tão assim desgrenhado. Nem sempre o carteiro é a mensagem que ele entrega. Mas quando o carteiro se torna a mensagem, Chico Xavier psicografou. Chico Xavier tinha uma mensagem que ele nunca psicografou, que aliás foi a maior mensagem, que foi a sua vida. A vida que ele viveu foi a mensagem mais importante que ele nunca psicografou. A sua vida, os seus atos, as suas atitudes que ninguém viu. Arnaldo Rocha costumava dizer que Chico Xavier é muito mais grandioso do que Lindos Casos de Chico Xavier, Chico de Francisco e as outras obras biografadas, as vidas de Chico Xavier, as obras biografadas. Ali é um pálido reflexo, porque havia ocasiões onde ninguém sabia o que ele estava fazendo e às escondidas ele procurava agir a benefício da caridade, da ação do bem, da convivência com o outro, da ação beneficente. O que eu quero dizer é que a imanência interior do mundo oriental, da tradição oriental, é uma parte. Do outro lado, se achou que a iluminação, o brilhar a luz, é o ativismo. A filantropia, o serviço, é também parte. No mundo ocidental, é muito comum a tradição cristã, de maneira geral, acreditar que a generosidade ativista é a porta da iluminação. É um recurso. Como também a interiorização é recurso. Se a gente separar, fica pobre. Porque eu posso também ficar fazendo ativismo, filantropia social, ação social, atividade apenas braçal, e se ativismo quantitativo matematicamente fosse suficiente, Marta não seria chamada a atenção por Jesus, porque era a mais ativista. E Jesus elogiando a sua irmã, que estava com ele, aproveitando para ouvi-lo. O Espiritismo conjuga esses dois elementos, a imanência, a interiorização e também a transcendência, que é a ação positiva, o ativismo, porque, em verdade, meus amigos, a iluminação acontecerá quando eu, agindo no bem, consigo aproveitar o bem que eu faço. Se eu ajo no bem, mas não aproveito, o bem aproveita os outros. Os outros são aproveitados. Vou falar da minha tarefa, da nossa tarefa de palestrante. Se o palestrante encaminha a mensagem para os outros podem aproveitar. Mas se ele não aproveita, ele perde. O bem foi feito, os beneficiados foram beneficiados. Mas é muito melhor quando eu aproveito a mensagem que eu encaminho para mim mesmo. Porque aí eu cresço com a obra. Isso é iluminação. Porque não podemos fazer como fez, por exemplo, uma senhora que Divaldo contou, que há anos ele frequentava a casa dela, a casa espírita dela, né? A casa que ela dirigia para fazer palestra, ele era convidado, e ela, a todo ano ela estava pior, mais mal-humorada, disse, não aguento mais fazer a caridade. Uma fila imensa aí, os necessitados, cada trabalho dobra de tamanho, eu não aguento mais os pobres batendo aqui. E Divaldo disse assim, largue tudo, minha querida. Minha querida, largue tudo. Porque a caridade está lhe fazendo mal. E se você desencarnar assim, atormentada, vai desencarnar mal. Já pensou a caridade fazer mal? Não era caridade. Porque ela não estava envolvida. Era um ativismo apenas. E estava mal-humorada, estava querendo estar em outro lugar. Então, não podemos também fazer só o ativismo exterior. Porque senão a gente constrói por fora, mas não por dentro. E a experiência por fora é para fazer por fora aquilo que um dia será construído por dentro. À medida que eu ajo no trabalho do bem, à medida que eu aproveito as oportunidades comezinhas da vida, não apenas no serviço espírita, mas na convivência familiar. Quantas oportunidades a gente tem no dia a dia de exercer a caridade e a gente não faz? No sorriso, numa experiência afetiva,
numa gentileza, porque a gente acha que a caridade é apenas em determinado horário na atividade social espírita. Que, aliás, é mais fácil. Primeiro, porque a gente está aqui na atmosfera. Eu saí daqui do trânsito, entrei aqui, eu já senti a psicosfera. A proteção do mundo espiritual. Então eu já me sinto bem melhor. Agora, vá ser caridoso assim no trabalho profissional. Numa família desorganizada, que lhe impõe, lhe incentiva justamente a ser agressivo. A você reagir de maneira... se sobrepor ao meio. Levar a sua atmosfera individual positiva e se sobrepor ao meio que lhe agride. Então, é construir por dentro. É fazer essa obra em que, à medida que eu faço exteriormente, diz Emmanuel, à medida que eu construo a obra por fora, eu vou edificando algo que eu levo em mim mesmo. Essa é a iluminação. Essa é o brilhar à luz. E é isso que eu desejo para todos nós. Eu desejo que, à medida que você aproveite, por exemplo, as várias atividades e as várias experiências que essa casa abençoada deve oferecer, os serviços, à medida que você faça, que você haja, que você aproveite na ação do bem, você retire e extraia para o seu próprio bem. Que o bem que você faça, o serviço que você prodigalize, seja um bem que seja também um bem para você mesmo. Que você aproveite o bem e o serviço no passe, na palestra, na atividade social. Que à medida que você faça, você seja beneficiado com o bem que você faça. Você cresça interiormente. Porque esses grandes homens e mulheres, à medida que a obra ia sendo feita, eles iam fazendo uma obra ainda maior, que era a obra interior. À medida que o apóstolo Paulo, estou lendo novamente Paulo e Estevão, o apóstolo Paulo fazia a sua tarefa de expansão do cristianismo e de construção das igrejas cristãs, ele ia construindo uma igreja muito maior, que era aquilo que ele trazia. Porque as igrejas cristãs que ele construiu, hoje nem existe mais. Antioquia, a Casa do Caminho de Jerusalém, de Jope e outros, todas foram destruídas. Mas aonde ele esteja, ele tem a obra interna que ele construiu. Então aproveite o Maria Imaculada, por exemplo, para fazer tudo bem. Para ajudar o serviço na obra, na casa, para contribuir com a casa. Mas futuramente, para que quando você desencarnar, você leve o Maria Imaculada dentro de você. Que é a construção que não acaba. Porque os monumentos de pedra podem se transformar. Mas o que você construiu por dentro é patrimônio seu. O resto, você é mordomo. Você transfere apenas, recebe e transfere. Tudo no mundo material, inclusive no corpo físico, é empréstimo. Mas o que é seu é aquilo que você construiu. Esse é patrimônio seu. E aí onde você vai, você leva, você irradia. Enquanto isso, que você não constrói, você faz o exercício do bem, até o momento que você conquista o sentimento. Por essa razão, meus amigos, e já caminhando para o nosso encerramento, essa é a obra interior que nós estamos sendo chamados a realizar. Essa é a obra interna que o Espiritismo vem nos convidar. Porque quando soar a hora da partida para o além-túmulo, através da morte do corpo físico, levaremos aquilo que realmente é nosso. O amor que a gente construiu dentro de nós. É a única coisa sua que você pode dar, é o seu amor. O resto, você não está dando porque não é seu. Você só está passando de mãos, porque foi o doador da vida que deu. Mas o amor que você construiu é esse brilhe a vossa luz. É essa luz que brilha diante dos homens. É essa luz que ele disse, eu sou a luz do mundo, e mais tarde, vós sois a luz do mundo. A luz era a mesma. Só que aquilo que em Jesus está já desenvolvido, em nós está em germe. Aquilo que nós é semente, em Jesus já se tornou um fruto. É apenas uma questão de desenvolvimento. Por isso, agradecemos a oportunidade. Ficamos honrados por conhecer essa casa abençoada, por conhecer meu amigo Paulo Tarso, um indivíduo que eu admiro muito, como eu já falei, que nos recebeu e nos trata com tanto carinho, sempre. Patrícia é sua fã, vive falando de você. É verdadeira, né? Agradeço, portanto, a oportunidade, a graça de estar aqui com vocês, repetindo o que José Silveira Horta exclamou através de Chico Xavier em uma das suas obras, quando disse: Senhor, louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelo bem que nos trouxestes do Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente. De espírito reverente clamamos pelo teu amor. Pobres cegos que fugimos
da luz que nos enleva. Nossa oração rompe a treva. Escuta-nos, Mestre, e vem. Vem retificar nosso passo na tarefa corrigida. Sustenta a nossa vida na luta do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, bênção que conforta e levanta, para que a tua doutrina santa vibra pura e viva em nós. Faz de Jesus de nós todos, na caminhada incessante, a todo momento e a cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara nossa esperança, socorre nossa pobreza, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, em todo momento e a cada parte, ajuda-nos a guardar-te no templo do coração. Muito obrigado.